Olá, sejam bem-vindos ao Corações e Mentes, o podcast do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que propõe reflexões sobre a saúde mental, comportamento e os desafios emocionais da prática médica. Eu sou Ricardo Nogueira, coordenador do Núcleo de Psiquiatria, e hoje vamos falar sobre um tema urgente, necessário e ainda pouco discutido: a saúde mental do médico intensivista. Estamos falando de profissionais que atuam na linha de frente, lidando diariamente com situações de alta complexidade, decisões críticas e muitas vezes com limite entre a vida e a morte. Muitas vezes não, quase sempre, né? E quando os impactos emocionais se tornam uma rotina, né? Quando esses médicos lidam com uma pressão constante e, principalmente, quem cuida de quem cuida. Para essa conversa, recebemos a médica intensivista, nossa colega aqui do Sindicato Médico, diretora do Sindicato Médico, a doutora Liliana Gomes Pelegrim. E aí, Liliana? Como é que estamos nessa peleia? Boa tarde, doutor Ricardo. Então, é um tema muito pertinente, um tema atual e que fala muito a respeito, principalmente do médico intensivista, mas não só do médico intensivista. Atualmente, muitas outras áreas também trabalham com muita alteração emocional, digamos assim. Eu acho que todas, né? Eu estava lendo hoje um texto da Alexandrina Malheiros, lá da USP, minha colega da Comissão de Prevenção ao Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, que ela falava da necessidade do tratamento dos psiquiatras e a resistência que o próprio psiquiatra tem e a dificuldade que ele tem de fazer o seu próprio tratamento. E, inclusive, essas visões que todo mundo tem sobre o psiquiatra tem, acho que até tem mais em relação ao seu colega, sabe? Então, se o psiquiatra, que é aquele que deveria, né, ele tem uma dificuldade muito grande, imagina os outros, né, Liliana? Imagina. Né? E como é que tu diferencia emocionalmente o intensivista? Porque o intensivista ele tem que ter decisão rápida, né? Nós outros, como dizem os castilhanos, às vezes demoram mais, né, as questões de vida e morte. E com o intensivista não pode vacilar. Nem um pouco. Eu costumo dizer que a UTI é o lugar onde a vida acontece no limite, o tempo todo. Não tem muito espaço para que a gente possa ter dúvida ou cometer erros. A gente precisa ter decisões rápidas e esse constante pensamento rápido, decisões momentâneas que vão interferir imediatamente no prognóstico e na evolução daqueles casos. Então, isso é um gerador de emoções muito, muito elevadas e a gente não tem muito tempo, naquele momento que as emoções estão acontecendo, muito tempo para trabalhar isso mentalmente. Então, isso vai, de certa forma, acumulando. E aí vai dando aquilo que a gente diz, uma exaustão, né? Como é que é? Exaustão do material, né? Se fala
em relação aos metais, né? E até o próprio osso, né? Os atletas de alta performance da ginástica fazem aquelas fraturas por exaustão. Sim. No nosso caso, essa exaustão, ela acaba levando a situações de estresse extremo, né? E numa última instância, a desenvolver quadros de burnout, por justamente essa exaustão mental causada por estar constantemente pensando naquelas condutas, qual a melhor conduta para aquele caso. Só que a gente costuma ter 10 casos, todos eles exigindo muito da nossa atuação, da nossa mente. Então, isso é a gente precisa realmente estar constantemente revisitando as condutas, as melhores decisões para cada caso. E como evitar da gente chegar a esse extremo, né? Porque o burnout, ele é causado pelo próprio trabalho, né? Então, o que acontece? O estresse, vamos dizer que é uma coisa mais comum, né? E que a gente tem que ter um certo estresse, inclusive, né? Para tomar decisão. Porém, o estresse excessivo, ele causa esse chamado burnout. E como é que tu faria a prevenção, ou como é que tu orientaria a prevenção disso? Então, eu penso que o estresse, como você trouxe, o estresse, ele até é necessário para que a gente reaja, né? Mas quando o estresse passa a ser não pontual, ele passa a ser contínuo, ele acaba causando um estresse continuamente, ele vai desenvolver um burnout. Eu não chamo assim de necessidade de grandes mudanças. Não precisa fazer grandes mudanças para quem trabalha dentro de um ambiente como a UTI. Mas pequenas atitudes, pequenos hábitos costumam nos ajudar bastante. Hábitos como sair, terminou o plantão, você encerrar aquela lacuna, conseguir deixar aquele ambiente sem que ele possa vir você ficar relembrando constantemente depois, quando já não está mais naquele ambiente. Ter convivências fora da medicina, conviver em ambientes saudáveis que não te lembrem constantemente a medicina, dão a vida espiritual. Isso ajuda muito. Na consolidação das leis trabalhistas, na CLT, está lá escrito que a gente tem que trabalhar no máximo 8 horas por dia, né? Porque além de 8 horas é hora extra, né? Dormir 8 horas e ter 8 horas de lazer. As duas primeiras, eu vejo que todo mundo, a maioria das pessoas fazem. A terceira, não conheço ninguém que consiga isso. E o médico intensivista menos ainda, porque a nossa carga horária, ela tem um diferencial de ser uma carga horária mais exaustiva. A gente faz plantões de 12 horas, de 24 horas, e isso, mesmo você tendo um momento de descanso, tendo pequenos momentos nesse período, pequenos momentos de descanso, o tempo todo você precisando tomar condutas, revendo os pacientes, e isso realmente é um gerador de estresse persistente e prolongado. Então, a gente precisa ter essa consciência de que esse período longo de plantão, ele pode nos causar problemas emocionais
muito importante. Então, a gente precisa, todos nós médicos, em geral, a gente precisa perceber as atitudes, os sinais que nos alertam para... Quais são esses sinais, assim? São os mais comuns? Sim, o mais comum dele, o senhor até já comentou, que é a exaustão excessiva, né? Mesmo antes do colega entrar efetivamente no plantão, ele já está exausto. Esse é um dos sinais mais marcantes, mas tem sinais muito sutis. Esses sinais sutis que costumam acontecer é uma irritabilidade, é normalizar a situação do paciente, é se tornar um pouco indiferente à situação, ao que está acontecendo na evolução dos pacientes. Então, são pequenos sinais sutis que lá na frente, se você não quebrar essa linha, isso vai se tornar um problema sério, vai se tornando um problema de saúde mental. Como é que mesmo. Falou essa indiferença aí? Como é que é isso? É essa indiferença, quando você começa a tratar o paciente como um caso, começa a tratar... Como uma patologia, não como uma pessoa. Exatamente. Começa a lidar com aquela situação e eu vejo que é uma forma vou dizer que eu acho que é uma adaptação que os médicos intensivistas utilizam para continuar trabalhando nesse ambiente. Eles vão se adaptando. Eles utilizam meios para se adaptar. Mas quando essa adaptação ela se transforma num distanciamento, e esse distanciamento, além do que se imagina como sendo algo natural, até para se preservar, começa a atingir a sua vida pessoal, né? Começa a se distanciar dos amigos, aí começa a se distanciar dos familiares e começa a prejudicar a sua vida como um todo. Esse distanciamento, isso já é patológico. Então, nós médicos, principalmente o intensivista, a gente precisa ter esse olhar para nós mesmos, identificando pequenos sinais, esses sinais leves de que a gente já está num quadro de estresse mais importante do que aqueles pontuais e precisamos pedir ajuda. Precisamos procurar por ajuda. Eu sugeriria o lazer, né? Qualquer tipo de lazer, um esporte predileto, às vezes até uma própria caminhada. O exercício físico ajuda muito. A procura dos amigos para conversar, para se reunir, para falar de qualquer coisa que não seja medicina. Sim. A medicina tá proibida, tá? A gente tem que dar um tempo, né? Agora, teve uma época aí que a gente foi pego, assim, meio, como se dizia antigamente, com as calças na mão, que foi a época da pandemia. Sim. E aí houve um aumento importante, né, do nosso sofrimento psíquico, e principalmente dos intensivistas, porque num primeiro momento a Covid era uma patologia que a gente não sabia, né? Não tinha um protocolo claro, não. Te lembra? Claro. Né? Eu me lembro... esquecer? Não, eu lembro que teve colegas nossos que internaram aqui no Mãe de Deus, onde eu também trabalho, e também lá no Hospital Universitário, onde nós os dois trabalhamos juntos lá. E que na época a gente conseguiu medicações que vieram do exterior. Até eu lembro que tem um colega nosso que reclama até hoje. Pois é, eu gastei 250 mil com aquela medicação. Eu digo, graças a Deus que tu tinha isso, né? Eu até nem lembro que
medicação era aquela, mas e aí começou aquela discussão também, como é que a gente faz, e aí começou uma polêmica, te lembra? Sim. Era a cloroquina e que mais que tinha, e vários tratamentos, e ninguém, aquele troço, todo mundo desesperado. Ivermectina, cloroquina, dexametasona. Não, e nesse meio tempo aí, aqui quando tu entrou agora no sindicato, não sei se tu prestasse atenção, mas quando tu descer, tu vai ver ali na entrada que tem as placas com os nomes dos colegas que foram vitimados pela própria Covid. Então, me conta como é que foi essa experiência da Covid, que essa aí realmente foi uma experiência... marcante. Sui generis, né? Eu vejo a Covid como um divisor de águas. A UTI antes da Covid e uma UTI depois da Covid. Porque foi um momento de muita incerteza, não se tinha previsibilidade de nada. A gente teve que lidar com uma carga emocional muito além do que se possa imaginar sequer. E muitos colegas profissionais da área de saúde precisaram de ajuda profissional para conseguir continuar vivendo depois. Porque muitos não conseguiram ainda sequer voltar a trabalhar no ambiente de UTI. Porque aquele foi um momento que marcou a vida de todos, porque o número de mortes diárias que aconteciam eram tantas que a gente sequer tinha tempo de elaborar o sentimento. Não, e tem um fato que hoje eu estava vendo, que até lamento. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que teve mais mortes por Covid. Até mais do que o Amazonas. Tu tinha que, naquela época, o negócio do Amazonas, que a gente se assustou muito e tal, porque não tinha capacidade instalada, faltavam hospitais. Ventiladores, né? Isso, esse grande problema. Ainda tem essa questão, até hoje está repercutindo, essa questão dos ventiladores, que foram... Aí não tinham que comprar de qualquer maneira, e comprar sem licitação, houve desvios, houve um monte de coisa. E hoje, analisando as estatísticas, e até me surpreendeu, porque aquela coisa e os encaminhamentos eles foram totalmente equivocados, né? Que de eu ficar em casa, te lembra? Aquilo foi o pior, né? Porque aquilo concentrou. Por pura ignorância, né? E houve assim um certo populismo, né? Uma politicagem em cima disso, né? E que foi um verdadeiro crime, né? Porque um monte de gente morreu por ignorância, né? Que tinha que ficar em casa, quer dizer, te lembra os velhinhos de ficar em casa, aí acumulou, né? E aí mesmo que o vírus se concentrou e proliferou. E proliferou. Então, o Rio Grande do Sul, surpreendentemente, com uma campanha muito, na época, agressiva, de fecha tudo, para tudo, e fecha parte de algumas gôndolas do supermercado, era estranho aquilo, né? E todo mundo falava, como eu digo, de orelhada, porque ninguém sabia nada, né? E gente que nem eram médicos, né? Principalmente governador, prefeitos, né? E hoje, né? Diante do resultado, a gente vê que a população eliminou esse pessoal, porque esse pessoal tomou medidas que não tinham bases científicas. E essa discussão, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, né? Hoje está se discutindo as próprias as vacinas também, tá uma polêmica, né? Então, ainda se discute muito dentro da própria UTI
da própria UTI, o que foi certo e o que não teve a melhor solução. O que se viu para quem estava na linha de frente foi que a característica dos pacientes não tinha muita relação com a evolução da doença. Então, a gente teve pessoas que tinham um prognóstico muito ruim e que sobreviveram e que se recuperaram, e pessoas jovens e que tinham toda a possibilidade de recuperação. Então, essa falta de previsibilidade, isso impactou muito a todos. E ainda hoje não se sabe exatamente qual a melhor postura em relação à doença do Covid. A gente segue as orientações do Ministério da Saúde de como conduzir os casos de Covid, mas a gente ainda precisa individualizar caso a caso, porque aquilo que funciona muito bem para uma pessoa não vai funcionar da mesma forma para outra. O Covid, ele justamente nos ligou um alerta, porque cada pessoa tem uma reação à agressão causada pelo eu lembro vírus. da questão da vacina, né? Se vacina criança, não vacina criança. Eu sempre dizia o seguinte, olha, quem tem que saber isso é o pediatra da criança. Sim, né? Quem conhece a criança. Exatamente, que nem o médico da pessoa idosa, por exemplo. Tem idosos e idosos. A minha sogra tem 93 anos, é um aço. Sim. Né? Agora, tem outros idosos que com menos idade têm várias patologias. Mas para resolver esse estresse nosso, principalmente no caso do intensivista, suporte institucional a gente desconhece, né? Tem, mas ainda é bem limitado. Alguns locais já oferecem espaço para escuta, né? Para escutar aquele profissional que está apresentando alguns sinais, mas é bastante limitado. A gente precisa melhorar muito essa ajuda dessa estrutura para os profissionais, principalmente profissionais médicos que lidam com mais intensidade nesse ambiente emocionalmente que causa esse tipo de alteração. E eu vejo assim, entre os próprios psiquiatras, uma resistência muito grande também de procurar ajuda, né? Sim. Como coordenadora da UTI, eu estou sempre tentando perceber os sinais nos colegas, tentando conversar muito com eles, para que eu consiga detectar e poder até ajudar. Porque os próprios colegas, eles têm muita dificuldade de perceber quando estão apresentando esses sinais. Quando eu sutilmente converso e mostro que eles estão tendo mais irritabilidade, não estão tendo tanta atenção para algumas situações, eles se surpreendem quando eles percebem que realmente está acontecendo. Então, eu percebo que a nossa formação médica, ela não nos ajuda, ela não trabalha o se olhar, né, para si próprio. Então, já começa na faculdade, que valoriza muito o médico, que ele é forte, ele resolve, ele não se permite a fragilidade, ele não se permite vulnerabilidade.
E eu vejo também que ele pensa que ele vai ser visto como fraco, ele isso pode impactar até a própria carreira dele, e isso talvez sejam motivos dele não permitir, não dar espaço para que ele tenha esses sentimentos. Acho que no fundo é a questão do erro, né? Que a gente, que realmente a gente tem uma situação que a gente não pode errar, né? Sim. Dentro da UTI a gente não tem espaço para... Mas eu acho que aí que está. Talvez a gente tenha uma visão seguinte: se eu errar porventura, como que eu posso fazer para reverter ou para amenizar, né? Então, por exemplo, quando entra um paciente com uma intoxicação medicamentosa, como é que a gente faz para reverter? Né? Nós sabemos, nós somos treinados, nós somos capacitados. Outra coisa, aqui no Brasil a gente tem visto, principalmente em pronto-socorro, não sei nas UTIs, eu gostaria que tu falasse. No pronto-socorro, os médicos recém-formados, e às vezes sem formação, sem curso de residência médica, né, trabalhando nas emergências. Por exemplo, na Alemanha, nas emergências só tem cabeça branca, né? Porque tem uma lei na Alemanha que só pode trabalhar em emergência médicos. Eu não tenho certeza absoluta do número de anos, mas se é cabeça branca, sim, pessoas que têm bastante tempo. Vivência, né? experiência. Vivência e experiência. Nas UTIs, como é que ocorre essa questão? Deveríamos ser todos intensivistas na UTI. Infelizmente, não temos o número de intensivistas que preencham as vagas de UTI. Então, a gente acaba necessitando de plantonistas, principalmente, que têm experiência de UTI, que têm um RQE em alguma área afim, né, da medicina intensiva, mas idealmente na UTI deveríamos ser todos intensivistas, justamente porque já tivemos digamos assim, o treinamento e a capacitação para lidar justamente com nesse cenário, nesse ambiente que é mais estressor, digamos assim. Então, o que eu percebo é que as pessoas que não têm a formação adequada, elas são mais suscetíveis a desenvolver essas dificuldades em relação aos sentimentos. E outra coisa, e tu, como responsável técnica, né, assim, do serviço, né, a nossa preocupação que as pessoas que ali trabalham tenham capacitação para aquilo e que a instituição ofereça todos os insumos, equipamentos e aparelhos, sim, né? Porque às vezes a gente vive entre a cruz e a espada, né? Às vezes tem os aparelhos, até às vezes aparelhos novos, e não tem insumos. Exato. Né? Exato. E ultimamente, nos últimos anos, a gente tem lidado muito com essa necessidade, justamente porque não temos faltam insumos, às vezes, básicos, e a gente não pode parar de tratar, a gente não tem que deixar de tratar. Então, como responsável técnica, eu tenho essa responsabilidade de estar trabalhando junto com a direção para que os insumos dentro da UTI não faltem. Não tem sido uma tarefa fácil, mas tenho tido muito apoio da direção com quem eu trabalho para que nada falte àquele paciente.
Então, eu trabalho muito junto com as equipes para que eles se sintam confortáveis no momento que a gente detecta que esteja faltando algo para o tratamento dos pacientes ou de algum paciente em específico, que às vezes né, é um tratamento não padronizado no hospital, a gente leva para a direção e isso a gente tem tido uma resposta adequada da direção. Infelizmente, isso não acontece em todos os locais. A gente sabe de locais que não têm a mesma possibilidade. Então, isso também é outro gerador de alteração emocional. Momento que você quer dar um melhor tratamento, isso não é possível porque a gestão não tem possibilidade. Graças a Deus não é o meu caso, mas existe essa dificuldade por aí. Sim, porque tu trabalhou numa época boa lá do Hospital Universitário Sim. de Canoas, atualmente tu trabalha no HPS. E no Hospital Municipal de Sapucaí do Sul, Getúlio Vargas. Isso, e que graças a Deus ainda, né, tem uma situação razoável e creio, eu estava dizendo que a gente tem que fortalecer o papel do responsável técnico, do diretor técnico, dar estabilidade para ele, né, para que ele possa reivindicar, né, que na maioria das vezes ele é um cargo de confiança, nomeado, né, então não... e eu acho que o grande problema nosso continua sendo a falta de verbas, né? E é outro problema ainda do recebimento, né? A terceirização, a pejotização, né? Liliana, ficar conversando contigo aqui, acho que passaria o tempo inteiro, né? Mas, lamentavelmente, né, a gente tem um limite de tempo. Então, queria deixar o microfone para que tu dissesse aos teus colegas, né, o que tu gostaria de dar uma mensagem final. Como mensagem final, assim, eu deixaria primeiro para a direção dos hospitais para cuidar melhor de quem cuida, para que tenha um olhar diferenciado para quem está na linha de frente, e para os colegas, para que eles se percebam, para que eles se olhem e que procurem, né, ter essas medidas, as quais você falou, as quais eu falei, de exercício físico, ter uma vida saudável fora da UTI, ter amigos, estar com familiares e, diante de sentimentos que estão afetando o seu dia a dia, e prejudicando, inclusive, na vida pessoal, eles procurem um local um espaço para falar sobre isso, tragam isso para a luz para que a gente possa auxiliá-los. O que eu diria, complementando, para você que nos acompanha, lembre-se, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com os outros. Eu sou Ricardo Nogueira e esse foi mais um episódio do Corações e Mentes. Até o próximo programa.